O vento salgado da Baía de Sepetiba tinha uma textura diferente da brisa do interior. Carregado de umidade, trazia o cheiro acre de maresia e lodo do manguezal, uma mistura que se infiltrava nas narinas e parecia impregnar a própria alma. Esse odor pungente era o perfume diário dos fuzileiros navais do Batalhão de Operações Especiais. Para terceiro sargento Camila Oliveira, cujo nome estava bordado em vermelho sobre o peito, não era exceção. Vamos! Últimos 10 metros. Não abaixe essa cabeça. A voz do instrutor, estridente e cortante como vidro quebrado, rasgou o ar pesado sobre o mangue. O treinamento consistia em correr com um bote de borracha sobre a cabeça, em equipamento de combate completo. O fuzil de mais de 4 quilos, a mochila de combate e o peso esmagador do bote, que se aproximava de 200 quilos, pressionavam cada músculo, cada osso do seu corpo. O uniforme de Camila já estava encharcado, uma massa indistinguível de suor e da lama cinzenta e fétida do mangue. Sargento Oliveira, a postura está ruim. Se você cair, o grupo inteiro cai. O grito desesperado de um colega ao seu lado, também sofrendo sob o peso do bote, fez Camila engolir o gemido que subia pela sua garganta. Ela forçou os músculos da coxa, buscando uma reserva de força que não sabia se ainda existia. Teimosa e casca-grossa eram seus apelidos no batalhão. Uma mulher, ainda por cima uma sargento recém-promovida, ter se voluntariado para as operações especiais já era motivo para ser chamada de obstinada. Mas Camila era mais do que isso, ela superava muitos dos homens em resistência e determinação. Alvo atingido. Baixar o bote. Assim que a ordem foi dada, os fuzileiros praticamente arremessaram o bote no chão. As pernas de Camila cederam e ela desabou na lama, o corpo mole como uma boneca de pano. O ar lhe faltava, a respiração era um assobio doloroso e pontos pretos dançavam diante de seus olhos. Um gosto de terra e sal invadiu sua boca, mas ela não tinha forças nem para cuspir. Foi então que uma segunda sombra se sobrepôs à sua. Lentamente ela ergueu a cabeça. Com um sorriso sutil e indecifrável nos lábios, a primeiro-sargento Bianca Rocha a observava de cima. Sargento Oliveira, que cena patética! Bianca Rocha era sua superior direta, a rainha indiscutível entre as mulheres do batalhão. Tinha um histórico de treinamento impecável, uma aparência que não admitia falhas. Mas por trás dessa perfeição escondia-se uma crueldade mais fria que o aço de uma baioneta. Não, senhora. Camila saltou como uma mola, limpando a lama do rosto enquanto prestava continência. A sargento Bianca mal reconheceu o gesto, torcendo o nariz e dando um passo para trás. Nossa, que cheiro! Sargento, é ótimo que você treine com afinco, mas esse seu fedor de suor misturado com mangue está insuportável. Uma mulher militar precisa manter um mínimo de decência, não acha? Vou corrigir, senhora. Corrigir o quê? Como vai corrigir o cheiro do seu próprio corpo? Apenas tente tomar um banho de vez em quando. É vergonhoso servir com outra mulher que cheira assim. Os outros fuzileiros ao redor fingiam não prestar atenção, mas Camila sentia seus olhares e seus ouvidos todos voltados para a humilhação. A dor da ofensa era mais aguda que a dor física do treinamento. O cheiro de suor e lama era uma medalha de honra ali, um símbolo do esforço. Usar isso para atacá-la, insinuando que ela era menos mulher por causa disso, era um insulto calculado. Mesmo assim, Camila apenas cerrou os dentes e baixou a cabeça. Não me ouviu? Responda direito. Vou corrigir, senhora. Olha essa voz. Não comeu hoje? Bem, depois de rolar na lama desse jeito, duvido que tenha estômago para alguma coisa. Quando o treinamento acabar, organize o equipamento direito. E trate de lavar esse uniforme antes que o seu cheiro impregne o meu. Com um último olhar de desprezo, Bianca virou-se e foi embora. Camila apertou os punhos com tanta força que a lama e a areia entraram sob suas unhas, causando uma dor ardente. Mas não era nada comparado à dor que sentia em seu coração. Naquela noite, após o término de todas as atividades, durante o breve tempo de descanso, Camila hesitava em frente ao telefone público no canto do alojamento. Seu avô viria visitá-la no fim de semana. Finalmente, ela pegou o fone e descou o número.
Após alguns toques, uma voz familiar e calorosa soou do outro lado. Alô? É a minha netinha? Vovô, sou eu, Camila. Ela forçou a voz a soar um tom mais alto e alegre, tentando esconder a exaustão do treinamento e a amargura da humilhação que sofrerá mais cedo. Então, está comendo direito? Dormindo bem? Não está doente, está? Claro que não, vovô. Quem o senhor acha que eu sou? Uma fuzileira naval de operações especiais. Eu como montanhas de comida e durmo roncando como um trator. Esses fuzileiros. Minha Camila, você se esforça demais. A voz do avô tinha um calor que sempre conseguia desarmá-la. Por um instante, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela mordeu o lábio com força para contê-las. Que esforço, vovô! Eu me divirto. O senhor vem mesmo no fim de semana, né? Não esquece da pamonha que eu pedi, hein? Por favor, traz bastante. Pode deixar, sua danada. Vou levar pamonha e umas mangas bem docinhas que eu sei que você adora. Vovô. Sim. Sua voz está um pouco trêmula, minha filha. Ah, não é nada. É que eu acabei de sair do treino e vim correndo, estou sem fôlego, ela mentiu apressadamente. Do outro lado da linha, seu avô, Antônio da Silva, não fez mais perguntas. Ele apenas disse com uma voz suave, certo? Não se esforce demais. E não se machuque. Isso é o mais importante. A gente se vê no fim de semana, meu tesouro. A ligação terminou. Camila desligou o telefone, mas permaneceu ali por um longo tempo. Apesar do sorriso que forçara, uma lágrima solitária caiu sobre o disco do telefone, deixando uma marca redonda. O que ela não sabia era que do outro lado do corredor, a sargento Bianca Rocha a observava com um sorriso frio e calculista. Na manhã de sábado, a portaria da base dos fuzileiros navais fervilhava com visitantes desde cedo. Mas mesmo em meio à agitação, a figura de Antônio da Silva, que viera de um pequeno sítio no interior do Rio de Janeiro, se destacava por sua simplicidade. Ele não usava roupas caras nem chegará em um carro brilhante. Vestia uma camisa de algodão desbotada, calças de trabalho gastas, mas limpas, e nos pés, botinas de couro bem cuidadas. Nas mãos, carregava 2 grandes sacolas de lona. Senhor, visita? Documento, por favor, disse um jovem soldado de guarda, olhando Antônio de cima a baixo. A imagem era de um avô humilde do interior, vindo ver a neta. O soldado pegou a identidade que Antônio lhe estendeu e a comparou com a lista de forma displicente. Visita para a Sargento Camila Oliveira. Por favor, aguarde na sala de espera ali que ela já será chamada. Antônio apenas assentiu e sentou-se silenciosamente em uma cadeira na sala de espera. De uma das sacolas emanava o cheiro doce e reconfortante de pamonha recém-cozida. Ele fechou os olhos, esperando pacientemente pela neta. Suas rugas profundas e os nós dos seus dedos grossos eram a marca de décadas de trabalho sob o sol, lidando com a terra. Pouco depois, o chamado visita para a Sargento Camila Oliveira ecoou, e Camila entrou correndo na sala. Vovô! Oh, minha netinha, você veio! Antônio se levantou e abriu os braços. Camila se jogou em seu abraço. O avô cheirava a terra, a sol e a capim, um cheiro que lhe trazia uma saudade imensa. Meu Deus, minha filha, o que aconteceu com seu rosto? Você está tão magra. Não estou não, vovô. Ganhei mais peso, é que agora é tudo músculo, ela respondeu sorrindo e segurando a mão dele. Tome a pamonha que você gosta. Coma antes que esfrie. E essas mangas estão no ponto. Antônio abriu as sacolas, e o aroma doce da pamonha e das frutas encheu a sala. Animada, Camila pegou uma pamonha e deu uma grande mordida. A pamonha do vovô é a melhor do mundo. Antônio observava a neta com um olhar afetuoso, mas sua atenção não estava apenas na forma como ela comia. Seus olhos procuravam, com insistência, os detalhes que ela tentava esconder. Camila usava uma maquiagem um pouco mais pesada que o normal. Havia uma área estranhamente mais clara sob seus olhos e nas bochechas, que não condizia com a pele queimada de sol pelo treinamento.
A maquiagem borrou um pouco debaixo do seu olho, ele disse suavemente. Ah, isso? É que o sol aqui é muito forte. Passei um protetor solar mais grosso. Ela riu sem graça, esfregando a bochecha. Antônio não insistiu. Em vez disso, seu olhar desceu para as mãos de Camila que seguravam a pamonha. Sob as unhas curtas, não havia terra, mas pequenas crostas de sangue seco. Eram ferimentos pequenos e afiados demais para serem de um simples acidente durante o treino. E o que foi isso na sua mão? Ah, isso? Eu me arranhei ontem limpando o equipamento. Já está sarando. Ela rapidamente escondeu as mãos atrás das costas. Antônio assentiu novamente e olhou distraidamente pela janela. Camila e o avô conversaram sobre trivialidades, as novidades do sítio, a colheita, o cachorro que tinham. Mas durante toda a conversa, Camila olhava de relance para a entrada da sala. A intervalos regulares, seu olhar vacilava com ansiedade, como alguém que vigia e teme a chegada de outra pessoa. Sem que ela percebesse, Antônio seguiu seu olhar. Ele viu uma sargento passar pela porta e notou como os ombros de Camila se encolheram sutilmente a cada vez que a mulher passava. Camila, ele disse. Sim, vovô? Eu tenho um velho amigo que passou muito tempo na vida militar, sabe? Ah, sim, o senhor já me falou dele. Ele costumava dizer que o quartel pode fortalecer uma pessoa, mas também pode quebrá-la com a mesma facilidade. Se por acaso alguém tentar quebrar a minha netinha, não hesite em me dizer. Os olhos de Camila se arregalaram. O que o senhor quer dizer com isso, vovô? Quem iria me quebrar? Eu sou uma fuzileira de operações especiais. Ela forçou um sorriso, mas o canto de seus lábios tremia. Antônio apenas segurou a mão dela novamente. Era uma mão forte, calejada pelo treinamento, mas por dentro ele sentia um tremor delicado e vulnerável. Ele precisava descobrir a origem daquele tremor. A visita estava quase no fim. Camila estava descascando mais uma manga para o avô quando uma sombra afiada se projetou na entrada. Sargento Oliveira. A voz era fria como gelo. Era Sargento Bianca Rocha. Ela não estava de uniforme de combate, mas com uma farda de passeio impecavelmente passada. Ainda assim, sua presença era mais intimidadora ali do que no campo de treinamento. Senhora. Com licença, senhora. Camila levantou-se de um salto, com a manga ainda na mão, e prestou continência. Bianca a ignorou, passando um olhar crítico pelo interior da sala. Seu queixo apontou para o saco plástico com as palhas da pamonha. Sargento, quem cuida da limpeza aqui? Você esqueceu que está de serviço na limpeza da sala de visitas hoje? O que é esse lixo aí? Não vai limpar? Desculpe, senhora. Eu ia organizar tudo assim que a visita terminasse. Não me venha com desculpas. Aos meus olhos, isso não parece nem um pouco organizado. Pelo visto, você tem tempo para ficar de papo com seu avô, mas não tem tempo para limpar a área pela qual é responsável. A voz de Bianca era alta e cortante, propositalmente para que o avô ouvisse. Antônio permaneceu em silêncio, apenas observando-a. Bianca sentiu o olhar dele e o mediu de cima a baixo. Um velho caipira, nada mais. Sargento Oliveira, venha comigo agora. Mas o tempo de visita ainda não acabou. Isso é insubordinação? Está se achando muito valente só porque o vovozinho está aqui? Mova-se, agora. Não, senhora. O rosto de Camila ficou pálido. Ela olhou para Antônio. Vovô, eu volto já. Pode ir, minha filha, disse Antônio calmamente. Camila mordeu o lábio e seguiu Bianca para fora da sala. De forma ostensiva, Bianca empurrou o ombro de Camila com força enquanto desapareciam pelo corredor. Antônio levantou-se lentamente. Ele juntou as palhas da pamonha, colocou-as na sacola e saiu. Perguntou ao guarda da portaria: meu jovem, o banheiro fica para que lado? O banheiro é para lá, senhor. Não, não o banheiro. Aquela militar que levou minha neta. Sabe para onde foram? Ah, a Sargento Rocha? Provavelmente foram para o depósito nos fundos do prédio principal.
É a área de limpeza dela. Antônio agradeceu com um aceno de cabeça e começou a caminhar. Seus passos eram os de um homem idoso e cansado, mas sua passada era estranhamente precisa e firme. Nos fundos do prédio principal, havia um pátio ao lado de um velho depósito, um lugar raramente frequentado. Antes de virar a esquina, Antônio parou, alertado pelos sons que vinham de lá. Esse é o cheiro do meu suor, entendeu? É tão nojento que me dá ânsia de vômito. Era a voz de Bianca. Escondido atrás de uma mureta de tijolos, Antônio espiou. E então ele viu. Sua neta, Camila, estava em posição de flexão, com uma mochila tática pesada e cheia de equipamentos nas costas. E sobre suas costas, a sargento Bianca Rocha equilibrava-se com suas botas de combate. Ah, o vovô veio te visitar e você ficou toda animadinha, não é? Aquele caipira é tudo o que você tem? Bianca zombava, pressionando o pé com força nas costas de Camila. Não vai responder? Quer que eu esfregue esse meu uniforme fedido de suor na cara do seu avô? Ou prefere que eu pise no seu rostinho bonito com esta bota para você aprender a ter modos? Camila tremia da cabeça aos pés, suportando a dor. Suor e lágrimas se misturavam, pingando no chão de terra. Mas ela não soltou um único grito, um único gemido. E isso irritou Bianca ainda mais. Olha só pra você, sua teimosa. Esse seu olhar. Até parece que vai me matar. E o que você vai fazer, hein? Eu sou o primeiro sargento e você é só uma terceiro sargento. Aqui, você vai estar para sempre debaixo do meu pé. Entendeu? Bianca forçou o pé para baixo, moendo as costas de Camila. Um som sufocado, um argue, escapou dos lábios de Camila. Observando tudo aquilo, qualquer traço de expressão desapareceu do rosto de Antônio. O olhar do avô gentil havia sumido. Por entre as rugas profundas, os olhos de uma fera adormecida por décadas brilharam. Não era raiva. Era algo além da raiva, um brilho frio e absoluto de julgamento. Antônio deu meia volta silenciosamente. Ele refez o caminho por onde veio. Ao passar pela portaria, não olhou para trás. Suas mãos não carregavam mais as sacolas de comida. Do bolso, ele tirou um celular antigo, um modelo de flip cujos botões estavam quase apagados. Antônio da Silva saiu pelo portão principal da base. O som pesado do portão de ferro se fechando atrás dele ecoou em suas costas. Ele não tentou apagar a imagem terrível que acabará de ver, as costas de sua neta sendo esmagadas por uma bota militar. Pelo contrário, ele a gravou em sua mente, nítida como uma fotografia. A raiva, quando quente, cega o julgamento. Mas quando resfriada a ponto de congelar, ela se torna a lâmina mais afiada. Ele sabia disso por experiência de vida. Sentou-se no banco de um ponto de ônibus poeirento, a uns 100 metros da entrada da base. O banco de cimento estava coberto por uma fina camada de poeira, mas ele não se importou. Tirou do bolso o celular antigo. Era um aparelho preto, gasto pelo uso de mais de uma década. A maioria dos números no teclado estava apagada, quase ilegível. Mas seus dedos, ásperos e calejados, moveram-se sem hesitação, pressionando os botões corretos. Não era um número de discagem rápida. Ele digitou os 11 dígitos de memória, com uma solenidade e familiaridade de quem o disca todos os dias. O telefone tocou apenas 2 vezes. Renato Vargas falando. Do outro lado, uma voz grave e firme, forte como aço bem forjado. Mesmo sendo fim de semana, era a voz de um comandante em serviço, sem um pingo de relaxamento. Antônio respirou fundo. A voz do avô gentil havia desaparecido. Sua voz agora era a de um instrutor implacável de décadas atrás, gritando ordens contra o vento gelado em alguma ilha remota da costa brasileira. Sou eu, uma única palavra. E do outro lado da linha, o homem prendeu a respiração. Um breve silêncio se seguiu. Antônio olhava, impassível, para o nome da base pintado em vermelho no muro. Mestre! O senhor está na costa? A voz do outro lado, agora identificada como almirante de esquadra Renato Vargas, não perguntou sobre sua saúde, foi direto ao ponto. Não.
estou no comando. É uma emergência? Preciso me deslocar agora? O que aconteceu? Havia uma tensão imediata na voz do almirante. Uma ligação daquele número com aquela voz não era um simples telefonema social. Ele sabia disso instintivamente. Situação de emergência, disse Antônio, a voz gélida. Quero seu helicóptero aqui. Agora. Um helicóptero, mestre? Para me deslocar do comando agora, preciso de um mínimo de procedimento e... Estou em frente ao portão do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, Antônio o cortou. Te dou 30 minutos. Do outro lado da linha, Renato Vargas ficou em silêncio. 30 minutos era um tempo fisicamente quase impossível. Para mover o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais, um almirante de esquadra, era preciso aquecer o helicóptero, traçar uma rota de voo, chamar os pilotos de prontidão e preparar uma escolta armada. Não era um simples deslocamento, era uma operação de pequena escala. Mestre, estou a caminho. Mas, por favor, me diga o que está acontecendo para que eu possa tomar as medidas necessárias no local. Quando Renato Vargas pediu desesperado por um motivo, Antônio fechou os olhos por um instante. A imagem das costas de sua neta, tremendo sob a bota militar, voltou à sua mente. Minha neta. Sua voz falhou por um instante. Ponto está sendo pisoteada por uma bota de combate. Um som agudo de uma inspiração profunda foi ouvido claramente do outro lado da linha. Antônio não disse mais nada. Apenas pressionou o botão para encerrar a chamada. Enquanto isso, no comando do Corpo de Fuzileiros Navais. Na gigantesca sala de controle, o almirante de esquadra Renato Vargas estava paralisado, como se tivesse sido atingido por um raio. O telefone em sua mão tremia. Pisoteada por uma bota de combate. Aquilo não era uma metáfora. Era uma declaração de que a honra dos fuzileiros navais, a instituição que seu mestre, Antônio da Silva, dedicara a vida para construir, estava sendo manchada da forma mais humilhante possível. Antônio não era um simples idoso. Ele era a personificação, a lenda viva dos fuzileiros. Um dos fundadores das operações especiais, líder de inúmeras missões vitoriosas e um instrutor, forjador de homens que treinou gerações de oficiais, incluindo o próprio almirante Vargas. Quando ele se aposentou e se isolou no campo, Renato sentiu uma perda genuína. Aquele homem que nunca em sua vida lhe pedirá um favor pessoal, agora declarava uma emergência. Renato não desligou o telefone. Ele o atirou contra a parede. E então gritou o nome de seu chefe de gabinete com um berro que parecia capaz de derrubar o prédio. Major Gomes. Aqui agora. A porta se abriu com um estrondo e um major da Marinha entrou correndo. Senhor Almirante. Prepare o helicóptero de comando. Agora. Alerta máximo, mande ligar os motores, não quero saber de piloto, de nada, liguem essa coisa. Sim, senhor. O destino. Não faça perguntas. Esquadrilha de escolta armada, decolagem imediata. Destino, o pátio do Batalhão de Operações Especiais. Quero decolar em 15 minutos. Se não conseguirem, todos vocês vão entregar suas fardas. Renato Vargas pegou seu cap de almirante da mesa e saiu correndo do escritório. Seu rosto estava vermelho de fúria. Como ousam? Como ousam tocar na neta do mestre? Como ousam, em nome dos fuzileiros? O comando mergulhou no caos. A paz da tarde de sábado foi estilhaçada. O alarme de emergência começou a soar por toda a base. Não era uma simples visita do comandante. Era a preparação para um ataque de um comandante enfurecido. De volta ao ponto de ônibus, Antônio caminhou de volta para a frente da portaria da base. Ele sorriu gentilmente para o jovem soldado de guarda e perguntou: Meu rapaz, não tem um lugarzinho aí onde eu possa me sentar? Minhas pernas estão doendo. O guarda, sem ter a menor ideia de que aquele velho acabará de virar o mundo dos fuzileiros navais de cabeça para baixo, fez um gesto impaciente. Senhor, a visita acabou. Por favor, vá para casa. Esta é uma área militar. Antônio não disse mais nada. Apenas se agachou em um canto sombrio e pouco visível ao lado da guarita.
Colocou a sacola vazia de pamonha ao lado e ficou olhando para dentro da base em silêncio. Seus olhos eram como o mar antes de uma tempestade, profundos, escuros e terrivelmente calmos. A tarde de sábado no Batalhão de Operações Especiais era, como sempre, tranquila e sonolenta. Os visitantes já tinham ido embora. Os soldados estavam nos alojamentos, assistindo TV ou dormindo. Os oficiais, exceto os de serviço, estavam em suas casas ou fora da base. A sargento Camila Oliveira, depois de engolir a humilhação, lavava a poeira e a lama no banheiro. Seu reflexo no espelho era um desastre. A maquiagem estava borrada de suor e lágrimas, o lábio cortado de tanto morder. Mais do que a dor nas costas, o que a destruía era a vergonha de quase ter sido pega pelo avô e a ofensa de ouvi-lo ser chamado de caipira. Enquanto isso, a sargento Bianca Rocha saboreava um café em sua sala, satisfeita. Hoje ela tinha colocado Camila em seu devido lugar. O olhar desafiador da novata a incomodava, mas, no fim das contas, ela era apenas uma terceiro sargento, estava em suas mãos. Vê-la tão submissa na frente do avô a deixou ainda mais satisfeita. Ela folheava alguns documentos, planejando suas próximas férias-prêmio. Foi nesse momento que um zumbido começou. A princípio, uma vibração muito sutil. A xícara de café em sua mesa tremeu levemente. Um terremoto? Ela se perguntou. O som aumentou exponencialmente. Não era um ruído comum. Era o som ensurdecedor de metal gigante rasgando o vento. As janelas do alojamento tremeram, o chão vibrou. O que é isso? Que barulho é esse? Soldados assustados colocaram a cabeça para fora das janelas. Olha aquilo, um deles gritou apontando para o céu. Sobrevoando a base, 2 helicópteros de ataque, ágeis como vespas, circulavam em formação de combate. E no centro deles, um enorme helicóptero de comando, ostentando as insígnias do comandante-geral, descia em direção ao pátio. Alerta, alerta! Invasão! Não é aliado. É a insígnia do comandante. O capitão de mar e guerra Ricardo Mendes, comandante do batalhão que estava de serviço naquele dia, cuspiu o café que bebia ao receber o relatório. O quê? O almirante? Não havia nenhuma visita agendada para hoje. Todos para o pátio, agora. O comandante Mendes enfiou o cap na cabeça e saiu correndo. Mas o helicóptero já estava pousando no centro do pátio de formaturas. O vento das hélices foi catastrófico. A poeira seca do pátio se ergueu em uma nuvem de areia gigante que cobriu toda a base. Lonas mal amarradas foram rasgadas e voaram pelos ares. Os soldados gritavam, incapazes de abrir os olhos. Com um baque pesado de metal no chão, o helicóptero pousou. Antes mesmo que a poeira baixasse, a porta lateral se abriu com violência. Os primeiros a sair foram fuzileiros da Polícia do Exército, fortemente armados. Eles se espalharam, garantindo a segurança da área. Logo atrás, um homem desceu. 3 estrelas em seu ombro. O almirante de esquadra Renato Vargas. Ele não desceu os degraus, ele praticamente saltou para o chão. Seu rosto queimava de raiva. Sem nem mesmo ajeitar o cap, ele gritou para o comandante Mendes que corria em sua direção. Quem é o comandante aqui? Com licença, senhor almirante. Comandante do Batalhão de Operações Especiais, capitão de mar e guerra Ricardo Mendes. A que devemos a honra. Mendes ofegava, prestando continência. Mas o almirante Vargas o empurrou para o lado, mal olhando para ele. Não você. Quero o responsável por esta unidade, o comandante da tropa de reforço. Onde ele está? Oh. O comandante da tropa está de folga, senhor, é fim de semana. Tragam-no aqui. E você, Vargas, apontou um dedo acusador para Mendes. A partir de agora, esta base está sob meu comando. Ninguém entra, ninguém sai sem minha autorização. Fechem todos os portões. Polícia do Exército, isolar a área. Senhor almirante, mas o que? Minha ordem não foi clara? O grito de Vargas fez o comandante Mendes sentir que o ar lhe faltava. Aquilo não era uma visita ou uma inspeção. Era uma ocupação.
De sua sala, observando a comoção, o coração da sargento Bianca Rocha afundou. O almirante? Por quê? Um mau pressentimento a invadiu, mas ela tentou afastá-lo. Não pode ser nada comigo. Mas o almirante Vargas olhou para as tropas reunidas no pátio e declarou, como um arauto do inferno: a partir de agora, vou investigar pessoalmente cada ato de abuso e corrupção nesta base. E que ninguém pense em escapar. Seu olhar furioso se voltou para o portão principal da base. O almirante de esquadra Renato Vargas ignorou completamente o comandante Mendes, que tentava desesperadamente se reportar a ele. Com seu bastão de comando, ele empurrou o peito de Mendes e caminhou em uma única direção, através do pátio, passando pelo prédio principal, direto para a portaria da base. Atrás dele, aterrorizados e sem entender nada, seguiam o comandante do batalhão, o sargento ajudante e o chefe da polícia do exército do almirantado. A base inteira congelou. Os soldados, pendurados nas janelas dos alojamentos, mal conseguiam respirar. Os guardas da portaria já estavam em pânico. Não bastasse um helicóptero de comando pousar do nada, agora o próprio almirante, emanando uma aura assassina, caminhava em sua direção. Com licença, senhor almirante, os guardas gritaram numa continência quase desesperada. Vargas os ignorou. Seus olhos estavam fixos em um único ponto do lado de fora. Lá em um canto sombrio, um velho de camisa desbotada estava agachado, com uma sacola vazia ao lado. Ele parecia perfeitamente calmo, como se estivesse apenas observando o movimento alheio a todo o caos. Os guardas pensaram que o almirante viera repreender o velho. Deveríamos tê-lo mandado embora antes. O almirante está aqui por causa dele. Mas no instante seguinte, uma cena inimaginável se desenrolou diante de seus olhos. O almirante de esquadra, o ápice da hierarquia dos fuzileiros navais, empurrou ele mesmo a cancela da portaria, saiu e parou em frente ao velho maltrapilho. Todos prenderam a respiração esperando a bronca. No entanto, diante de Antônio da Silva, que apenas ergueu o rosto com uma expressão neutra, o almirante Vargas lentamente retirou seu cap. Mestre! E ali, na frente de todos os oficiais e soldados, ele se curvou em um ângulo de 90 graus, em uma reverência profunda e respeitosa àquele simples homem do campo. Os olhos dos guardas pareciam que iam saltar das órbitas. Atrás, o comandante Mendes sentiu as pernas fraquejarem. O comandante-geral dos fuzileiros navais chamando um civil, um idoso, de mestre, e prestando-lhe continência com a cabeça descoberta. Perdoe a minha demora, a voz de Vargas tremia não de raiva, mas de culpa e profundo respeito. Foi uma falha minha. Eu jamais deveria ter permitido que o senhor tivesse que vir até aqui. Só então Antônio se levantou. Ele olhou para o ombro de Renato Vargas, que ainda estava curvado diante dele. Levante a cabeça, almirante, disse o velho, em voz baixa. Mas aquela voz continha mais peso do que qualquer grito do almirante. Vargas se endireitou, mas ainda não ousava olhar seu mestre nos olhos. Você veio de helicóptero. Fez muito barulho. Minhas desculpas, mestre. Minha sacola de pamonha está ali. Antônio apontou com o queixo para a sacola vazia no chão. Pegue para mim. Os olhos de todos se arregalaram novamente. O almirante Renato Vargas, sem um segundo de hesitação, respondeu sim, senhor, e pegou a sacola de lona suja de poeira com as duas mãos, como se fosse um artefato sagrado. O comandante-geral dos fuzileiros navais, segurando uma sacola de pamonha suja, parado atrás de um velho do interior. Foi a cena mais surreal e chocante da história daquela base. Comandante Mendes, disse Antônio, desta vez se dirigindo ao comandante do batalhão. Mendes estremeceu, sem saber se a ordem era para ele ou para o almirante. O senhor é o comandante do batalhão? Sim, senhor. Sou eu, senhor. Mendes, sem saber como se dirigir ao velho, prestou continência instintivamente. Minha neta serve nesta base, disse Antônio. Sua neta, senhor. Mendes tentou desesperadamente lembrar os rostos de todas as sargentos da unidade. O nome dela é Camila Oliveira. Ela veio me visitar hoje mais cedo. Antônio continuou. Não sei se ela já conseguiu almoçar. Uma frase simples cotidiana.
Mas ao ouvi-la, o rosto do almirante Vargas se contraiu em uma máscara de fúria gelada. Segurando a sacola de pamonha, ele fuzilou o comandante Mendes com o olhar. Mendes sentiu um suor frio escorrer por suas costas como uma cachoeira. Camila Oliveira. Aquele nome havia se tornado a chave que selaria o destino daquela base. O ar na frente da portaria parecia ter congelado. O tempo parou, levado pela brisa salgada do mar. Os soldados de guarda esqueceram como se respira. Para eles, o céu e a terra haviam trocado de lugar. O comandante Mendes sentiu o queixo cair até o chão. 20 anos de carreira militar, toda a sua noção de hierarquia e disciplina, tudo se despedaçou diante daquele velho. A imagem do almirante Vargas segurando respeitosamente a sacola de pamonha era mais do que chocante, era aterrorizante. No momento em que Antônio pronunciou o nome Camila Oliveira, e a frase inocente sobre o almoço, Mendes sentiu seu uniforme ficar encharcado de suor frio. Camila Oliveira. O nome que ele vira dias antes em um relatório da sargento Bianca, que dizia problemas de adaptação, mas excelente desempenho em treinamento. Até aquela manhã, ele mal sabia quem era sargento. Agora, esse nome se tornará uma mão gigante que esmagava o destino de sua unidade. O almirante Vargas ergueu a cabeça. O respeito pelo seu mestre deu lugar a uma frieza glacial dirigida a seus subordinados. Com a mão que segurava a sacola, ele apontou para Mendes. Comandante. Esse sim, senhor almirante. Mendes gaguejou. Vamos para a sua sala. Não. Este senhor está com dores nas pernas. Vamos para um lugar mais próximo. O olhar do almirante se voltou para a sala de visitas. Preparem a sala de visitas. Imediatamente. Então, ele chamou o chefe da polícia do exército. Terceiro sargento Camila Oliveira e primeiro sargento Bianca Rocha. Quero as duas sob custódia agora. Sem desculpas, sem resistência. Tragam-nas à minha presença. Sua ordem era final, o prelúdio de um julgamento. O comandante Mendes, mais rápido que a ordem do almirante, agarrou seu rádio. Sua voz tremia de pavor. Ajudante, corra para a sala de som. Anuncie para a sargento Camila Oliveira e a sargento Bianca Rocha se apresentarem imediatamente na sala de visitas. Em 1 minuto. 1 minuto. Os alto-falantes da base soaram com uma sirene estridente, seguida pela voz desesperada do ajudante. Atenção a todos. Sargento Camila Oliveira e sargento Bianca Rocha, onde quer que estejam, apresentem-se imediatamente na sala de visitas. Repetindo, apresentem-se imediatamente na sala de visitas. A base entrou em polvorosa. A chegada do helicóptero já era um caos, mas agora os nomes de 2 sargentos ecoavam por toda a unidade. Naquele momento no banheiro, Camila ouviu seu nome e sentiu o coração parar. Por quê? Por que eu? O almirante? Sua mente ficou em branco. Será que seu avô disse alguma coisa? Ou será que o assédio de Bianca finalmente foi descoberto e ela seria punida? Entre o medo do castigo e a tênue esperança de que seu inferno poderia acabar, ela cambaleou em direção à sala de visitas. Em sua sala, Bianca franziu a testa ao ouvir o anúncio. Camila e eu juntas. Um mau pressentimento a atingiu, mas ela o afastou. O almirante em pessoa. Provavelmente aquele avô caipira fez alguma reclamação na portaria. Ela presumiu que seria uma conversa banal para resolver o atrito. Na verdade, pensou que era uma boa oportunidade. Poderia relatar a inadaptação de Camila diretamente ao almirante e exibir sua liderança impecável. Ela verificou seu uniforme no espelho e caminhou com passos confiantes e altivos em direção à sala de visitas, como se tivesse esquecido completamente que momentos antes, havia esmagado as costas de uma subordinada com sua bota. A sala de visitas estava transformada. Fuzileiros da polícia do exército guardavam a entrada. Lá dentro, na mesma mesa onde Camila e seu avô se sentaram, estava Antônio. Em frente a ele, de pé em posição de sentido, estava o almirante Vargas, que havia colocado cuidadosamente a sacola de pamonha ao lado da mesa. O comandante Mendes suava em bicas perto da porta, sem coragem de sentar ou se afastar.
Com licença, senhora. Terceiro sargento Camila Oliveira apresentando-se. Camila ofegava ao entrar e prestar continência. Ela viu seu avô, o almirante e o comandante, e o terror quase a fez chorar. Vem aqui, Camila, disse Antônio, acenando. No momento em que ela se aproximava do avô, uma voz confiante soou. Com licença, senhora. Primeiro sargento Bianca Rocha, apresentando-se. Bianca entrou e avaliou a cena. Camila apavorada, o velho sentado com um ar paternal, e o almirante de pé, cedendo lugar de honra. Bianca interpretou mal a situação. Achou que o almirante a chamara para apaziguar um civil reclamão. Ela sorriu para o almirante Vargas. Senhor almirante, me chamou? Se houve algum inconveniente causado à visita pela imaturidade da sargento Oliveira, como sua superior direta, peço desculpas em... Antes que ela pudesse terminar, a voz gélida do almirante a cortou. Sargento Rocha. Sim, senhor almirante? Você sabe quem é este senhor? Vargas apontou para Antônio. Bianca, com um sorriso contido e desdenhoso, respondeu. Pelo que sei, é o avô da sargento Oliveira. Estava aqui mais cedo. Errado, a voz de Vargas começou a carregar-se de fúria. Este homem é a própria honra do uniforme que visto. O sorriso desapareceu do rosto de Bianca. Ela percebeu que algo estava terrivelmente errado. Antônio, em silêncio, apenas a encarava com olhos mais frios que o gelo. Eram os olhos que a viram, atrás do depósito, esmagando as costas de sua neta. O ar na sala de visitas ficou pesado como chumbo. A mente de Bianca ficou em branco. A própria honra dos fuzileiros? Um velho caipira? Ela instintivamente pensou que era uma armadilha. Senhor almirante, deve haver um mal-entendido. Quando Bianca tentou começar sua desculpa, Antônio, que estava sentado em silêncio, finalmente falou. Sua voz era rouca e envelhecida, mas dominou a sala mais do que qualquer grito. Às 2:30 da tarde, o ombro de Bianca estremeceu. Nos fundos do prédio principal, ao lado do depósito de suprimentos, as pupilas de Bianca tremeram violentamente, como se um terremoto as atingisse. Ela engoliu em seco. O que você estava fazendo lá? Não era uma pergunta. Era a confirmação de quem já sabia de tudo, o anúncio de que a misericórdia havia acabado. Bianca entrou em pânico. Como? Como aquele velho sabe daquele lugar, daquela hora? Em desespero, ela olhou para o almirante Vargas, sua última esperança. Senhor almirante, é um engano. Aquilo foi parte do treinamento. A sargento Oliveira tem estado com a moral baixa ultimamente, eu estava aplicando uma instrução especial e... Instrução? Antônio a interrompeu. Pisotear as costas de uma pessoa com uma bota militar é o método de instrução dos fuzileiros navais? A boca de Bianca se fechou como se estivesse colada. Naquele instante, a paciência do almirante Vargas se esgotou. Ele bateu com a mão na mesa com uma força que fez o chão tremer. Sua desgraçada! O grito do almirante fez as janelas da sala vibrarem. Como ousa, na frente do meu mestre? Não, na frente de um civil, desonrar o nome desta instituição e ainda ter a audácia de chamar essa sua sujeira de treinamento. Tirem as botas dela, agora. Aos seus berros, os guardas entraram e agarraram os braços de Bianca. Não. Senhor almirante, é mentira. Esse velho está mentindo. Ela se debatia, mas suas botas de combate, as mesmas que haviam pisoteado as costas de Camila, ainda com vestígios de lama do mangue, foram arrancadas à força. Sargento Oliveira. O almirante chamou Camila, que chorava em silêncio. Vem aqui. Camila se aproximou com passos trêmulos. Vire-se. O almirante olhou para as costas dela. Comandante. Você alguma vez se preocupou em ouvir as queixas das suas subordinadas? Minhas desculpas, senhor almirante. Desculpas não vão resolver isso. Policial feminina. O almirante chamou uma fuzileira da polícia que esperava do lado de fora. Leve a sargento Oliveira para a sala ao lado. Tire a parte de cima do uniforme dela. Quero que verifique cada hematoma, cada marca de bota, fotografe tudo e me traga o relatório. Agora. Não.
Eu estou bem, senhor almirante, Camila gritou apavorada. Ela não queria que a situação piorasse, não queria que seu avô e o almirante tivessem problemas por sua causa. Você não está bem, disse Antônio em voz baixa. As costas pisoteadas foram as suas, mas a honra rasgada foi a dos fuzileiros. Pode ir. Com a palavra do avô, Camila não resistiu mais e seguiu a policial para outra sala. Bianca finalmente entendeu que tudo estava acabado. Ela desabou não mais a rainha arrogante, mas uma perdedora aterrorizada. Pouco depois a policial voltou, o rosto endurecido de raiva. Senhor almirante, relatório verbal. Há um hematoma extenso e nítido ao longo da coluna vertebral da sargento Oliveira, consistente com a sola de uma bota de combate. Chega! O almirante interrompeu e fuzilou Bianca com um olhar vindo do fundo do inferno. Você pisoteou a coluna de uma colega de farda. Você é humana? Ele levantou a mão como se fosse espancá-la, mas sentiu o olhar de Antônio e com grande esforço conteve sua fúria. Comandante. Sim, senhor. Vasculhem o alojamento, a sala e o veículo pessoal da sargento Bianca Rocha. Confisquem todos os documentos e pertences, especialmente agendas e cadernos. Minha equipe de corregedoria acaba de chegar à base. Entreguem tudo a eles. O comandante Mendes, pálido como um fantasma, saiu correndo. Ele sabia que o problema de Bianca não terminaria com ela. E sua intuição estava correta. Pouco depois, nas mãos da corregedoria, estava um caderno de capa vermelha encontrado no fundo de uma gaveta na sala de Bianca. Não era uma simples agenda. Nele estavam registradas não apenas as datas e métodos de assédio contra Camila, mas também uma lista de presentes recebidos de outros subordinados e, pior ainda, um registro meticuloso de propinas pagas a superiores para obter favores. A fortaleza de Bianca ruiu não por uma força externa, mas pelas provas arrogantes que ela mesma registrara. O caderno de capa vermelha foi colocado sobre a mesa da sala de visitas. Era a lista de troféus de Bianca, mas agora se tornará a corda em seu pescoço. O almirante Vargas, usando luvas, folheou as páginas. Sua testa se franziu, a boca cerrada em uma linha dura. O conteúdo era pior do que ele imaginava. As anotações sobre Camila, restringir água após corrida com equipamento completo, ou sobre outros subordinados, atitude insolente, estender turno de guarda noturno, eram apenas o começo. O verdadeiro problema estava no registro de transações. Comandante Mendes, contribuição para despesas de golfe. Sargento ajudante, presente de formatura para o filho. Capitão Faria, auxílio para transferência desejada. Ela havia construído uma teia de aranha dentro da base, explorando os de baixo para gerenciar os de cima. O olhar de Vargas parou no nome Comandante Mendes. Ele chamou o comandante que esperava do lado de fora. Comandante, entre. Mendes entrou, pálido como se caminhasse para a forca. Vargas jogou o caderno na frente dele. Leia. Mendes pegou o caderno com as mãos trêmulas e viu seu nome. Suas pernas fraquejaram. Esse senhor almirante. É um engano. Eu não me lembro de ter recebido nada. Não se lembra? O dinheiro que esta sargento lhe deu pagou seu jogo de golfe, sua bebida, e você não sabia. Ou sabia e se fez de cego? Mendes não conseguiu responder. Era verdade que ele havia ignorado os métodos de Bianca, desfrutando de sua lealdade. Enquanto ela o tratasse bem, o que fazia com os outros não era problema dele. Foi então que Antônio falou. O nome vermelho. Todos os olhares se voltaram para ele. O nome vermelho no uniforme de um fuzileiro é um símbolo de orgulho, conquistado com sangue e suor. Mas neste aqui, a mancha de dinheiro sujo e bajulação se acumulou. O olhar de Antônio se fixou na insígnia vermelha no peito do comandante Mendes. Quando se encontra uma parte podre, não basta cortá-la. É preciso arrancar a raiz para que o tecido novo possa crescer. O almirante Vargas entendeu exatamente o que seu mestre queria dizer. Isso não acabaria com a punição de Bianca. Era preciso arrancar pela raiz a mentalidade podre que havia se instalado em toda a base. Ele imediatamente ordenou ao chefe da polícia do exército:
Todos os nomes mencionados neste caderno, incluindo o comandante Mendes, o sargento ajudante e todos os oficiais envolvidos, sem exceção, estão imediatamente afastados de suas funções. Prendam todos e levem-nos para a corregedoria do comando. Senhor Almirante. Mendes tentou se ajoelhar, mas os policiais o agarraram. A insígnia de comandante e o nome vermelho que ele tanto se orgulhava foram arrancados de seu peito. E as ordens de Vargas não pararam. O comandante da tropa de reforço, que está de folga, que retorne imediatamente. Ele também será afastado por negligência de comando. A partir de hoje, esta unidade está sob meu controle direto. Era o fim. O comando do batalhão e da tropa superior foi desmantelado. A base foi virada de cabeça para baixo. Oficiais que aproveitavam o fim de semana foram convocados de volta, apenas para serem recebidos com algemas. Bianca Rocha pensou que havia derrubado apenas Camila, mas na verdade, ela arrastou toda a unidade, incluindo a si mesma para o abismo. Enquanto era levada, ela fuzilou Antônio com um olhar de ódio. Mas ele nem sequer a olhou. A purificação da base durou a noite toda. A fúria do almirante não se limitou a punições. Ele reuniu toda a tropa no pátio de formaturas. Colocou Bianca, Mendes e todos os seus cúmplices na frente deles. Olhem. Este é o fim daqueles que mancharam o sangue e o suor de vocês. Um fuzileiro não pisa nas costas de um irmão de farda, ele oferece as suas costas por ele. As palavras que Antônio dissera mais cedo ecoaram pela boca do almirante, cravando-se no coração dos fuzileiros. O verdadeiro significado do nome vermelho estava sendo reerguido desde suas fundações. As raízes podres foram todas arrancadas. A base, varrida pela tempestade, mergulhou em um silêncio estranho. O grito de guerra dos fuzileiros deu lugar ao som frio das botas da polícia do exército. Os soldados em seus alojamentos prendiam a respiração, sentindo na pele o desmoronamento da fortaleza que eles habitavam ou ignoravam. O almirante Renato Vargas não dormiu. Usando o caderno vermelho de Bianca como um guia, ele desenterrou a teia de corrupção. Não era apenas assédio, era fraude em promoções, desvio de suprimentos, falsificação de resultados de treinamento. A podridão era mais profunda do que se imaginava. Dezenas de oficiais foram presos. Seus nomes vermelhos, antes motivo de orgulho, foram arrancados em desonra. No centro de tudo, Camila estava protegida em um pequeno quarto anexo à sala de visitas. A marca da bota em suas costas, tratada por um médico, agora era uma mancha roxa, mas a marca em sua alma parecia mais viva do que nunca. Ela se sentia culpada por ter causado a tempestade, aliviada por ter escapado do inferno e vazia por ter perdido todos os seus superiores. Na madrugada seguinte, antes do amanhecer, Antônio se preparou para partir. Ele recusou educadamente o helicóptero e o carro do almirante. Caminhou silenciosamente de volta para o velho e empoeirado ponto de ônibus. O almirante Vargas o seguiu. Seus olhos estavam vermelhos pela noite sem dormir, mas sua postura, ao se despedir do mestre, era impecável. Mestre, me perdoe. Por ter lhe mostrado a vergonha dos fuzileiros. Vargas não conseguiu terminar a frase e baixou a cabeça. Antônio olhou para o horizonte, onde o dia começava a nascer. Uma ferida se coberta apodrece. Agora que foi limpa, um tecido novo vai crescer. Sua missão é garantir que esse tecido novo não apodreça novamente. Entendido, mestre. Você guardou a sacola de pamonha? Sim, senhor. Graças a ela, as mãos deste velho estão mais leves. Pela primeira vez, Antônio sorriu levemente. Ele deu um tapinha no ombro de Vargas e acenou para o primeiro ônibus que se aproximava. Não como uma lenda viva, mas como um avô comum, voltando para casa depois de visitar a neta. Vargas ficou em posição de sentido, prestando continência até o ônibus desaparecer de vista. Na tarde daquele dia, Camila foi chamada pelo almirante Vargas. Ela foi levada para a sala que até ontem pertencia ao comandante do batalhão. Lá, o almirante estava sozinho, olhando para o pátio pela janela. Ele não recebeu sua continência.
Apenas se virou e olhou diretamente nos olhos dela. Não era um olhar de pena, mas o olhar severo de um comandante para um de seus fuzileiros. Sargento Oliveira. Sim, senhor almirante. Seu avô, antes de ser meu mestre, é a própria alma desta instituição. Você herdou o sangue dele. A Sargento Rocha e seus cúmplices serão julgados por um tribunal militar e receberão a punição mais severa. Esta base passará por uma reestruturação quase completa. Tudo que te atormentou desaparecerá. Sua voz ficou mais pesada. Mas suas cicatrizes não. A dor na alma é maior que a das costas. Camila mordeu o lábio. A empatia na voz do almirante doía mais que os insultos de Bianca. Vou lhe dar 2 opções. Vargas apontou para 2 envelopes sobre a mesa. Um é a sua dispensa com honra. O que você passou é reconhecido como um trauma de serviço severo. Ninguém poderá culpá-la. A nação lhe dará a devida compensação, e você poderá tirar este uniforme e voltar para uma vida normal. Os olhos de Camila vacilaram. Tirar o uniforme. Voltar para o sítio do avô. Era uma tentação doce. E a outra? Vargas pegou o segundo envelope. É uma ordem de transferência. Camila, com as mãos trêmulas, abriu. Dentro, seu nome estava ao lado do nome de uma unidade da qual ela nunca tinha ouvido falar. Comando Anfíbio, Grupo Especial de Retomada e Resgate. Seu desempenho, sua capacidade física e sua força mental são bons demais para esta unidade. O lugar para onde estou te mandando é um inferno que faz o que você passou aqui parecer um passeio. São os fuzileiros dos fuzileiros, os que lutam nas sombras. Vargas se virou para a janela novamente. Se a bota que te pisoteou se tornou um trauma, escolha a primeira opção. Mas se você puder transformar essa marca de bota em um degrau para subir ainda mais alto, escolha a segunda. A decisão é sua. Camila baixou a cabeça, os olhos turvos. Lembrou-se do avô. Do sorriso zombeteiro de Bianca. E de como ela resistiu a tudo. Ela não queria fugir. Não queria que uma pessoa como Bianca destruísse seu sonho, a honra que seu avô defendeu. Silenciosamente, ela empurrou o envelope da dispensa e segurou firme a ordem de transferência. Eu vou, sua voz tremeu, mas seu olhar estava mais firme do que nunca. Eu vou para esse inferno, senhor almirante. Só então, um leve sorriso apareceu no rosto de Renato Vargas. A neta de seu mestre havia escolhido por si mesma o mesmo caminho que ele trilhara. Dias depois, Camila estava sozinha no pátio de formaturas. Sua bagagem era pequena. Em meio ao caos da reestruturação, sua transferência foi processada silenciosamente. Ninguém veio se despedir. No horizonte, o sol se punha sobre o mar, pintando o céu de um vermelho ardente. Era como a cor do nome em seu peito, tingido com o sangue e o suor de incontáveis fuzileiros. A luz do crepúsculo. Camila olhou para aquele céu vermelho e apertou os cadarços de suas botas. Não eram as botas que a pisotearam. Eram as suas próprias botas que a levariam para um novo inferno. Um veículo com placa do comando entrou pelo portão. Pela última vez, Camila olhou para o pátio onde treinou, chorou e resistiu. O crepúsculo estava chegando, mas não era o fim. O crepúsculo mais escuro é a promessa do amanhecer mais brilhante. A sargento Camila Oliveira não era mais uma vítima.